Não, 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 não. Olha, não é sobre você. É efetivamente sobre mim. Eu queria hoje contar minha história para vocês. Hoje é dia dos professores, é o meu dia, então se vocês me permitem, salve, salve meus alunos! Hoje eu estou deixando minha Dalma para conversar com vocês única e exclusivamente como Alexandre. Olha, vocês não estranhem, por favor, se aparentar que eu estou lendo, porque sim, eu estou lendo. Essa é efetivamente uma carta para mim e para vocês, ok? Bom, hoje, pessoal, eu queria falar sobre mim. Me fizeram uma pergunta uns dias atrás no Instagram, dizendo: Alexandre, o que te faz abandonar a profissão de professor para ser chefe de cozinha? Por que você fez isso? Eu queria te dizer o seguinte: eu nunca abandonei a minha vida de professor. Ser professor não é um estado. Eu não estou professor. Eu sou professor. Para quem não conhece minha história, eu cresci num lar presbiteriano. E eu amo a Deus incondicionalmente. Não, não é por causa da religião, mas é pelo que Deus foi. É pelo que Deus é. E sem dúvida, é pelo que Deus será na minha vida, na minha história e na vida daqueles que estão comigo. Eu amo a Deus porque Ele é Pai. E eu reconheço Ele como Pai. Porque eu tive um pai lindo. E eu, sem dúvida, sou um pai extremamente dedicado. Ali na igreja, com 15 anos, eu já dava aula de teatro e comandava um grupo de 30 adolescentes. Ainda me lembro do meu pastor me chamando e dizendo para mim: Alexandre, sabe por que as pessoas estão à sua volta? Porque você é um líder nato e elas querem te escutar. Eu fui seminarista, para quem não sabe, durante 3 anos. Até que um dia resolvi largar o seminário, porque eu perguntava demais, isso incomodava muita gente. E eu fui para a faculdade de geografia. Diferente da maioria dos meus colegas de faculdade, eu quis simplesmente ensinar. Ainda no quinto período da faculdade, eu fui dar aula e, de repente, do nada, no quinto período de faculdade, eu tinha 400 alunos. Pessoal, eu me formei, me especializei e, no meio da minha pós, eu fui dar aula em outra pós-graduação. Caraca, isso era mágico. Como assim? Um cara que nem tinha pós-graduação já estava dando aula na pós-graduação? E aí eu fui dar aula nessa pós. E então eu disse, cara, eu amo isso. Eu quero dar aula para uma vida inteira. E no meu primeiro mês de mestrado, eu invadi a faculdade e disse, quero dar aula aqui. 2 meses depois, lá estava eu. Não somente dando aula, mas coordenando os cursos de pós-graduação. Bom, ali eu fui coordenador de pós-graduação, coordenador do ensino técnico, então se você foi meu aluno do ensino técnico aí, né? Professor de EAD quando nem se falava efetivamente em EAD, né? A educação à distância. Haviam dias que eu trabalhava 18 horas por dia. Muitas vezes, para dar conta, eu ficava 2, 3 dias acordado. E o resultado foi uma estafa. Eu passei 11 dias internado num hospital e eu saí dali e decidi que eu precisava de algo que me tirasse do centro, que me fizesse efetivamente divertir. E eu fui fazer um curso de gastronomia, um curso de culinária. Bom, eu fiquei apaixonado. Cara, que ele me tirou do centro totalmente. Eu não pensava em absolutamente nada. Nada, nada, nada. Eu estava centrado, apaixonado, ligado. E eu saí dali como outra pessoa. Aí eu disparei a fazer curso. E eu passei a me especializar principalmente no que eu mais gostava, que era o mundo das carnes, a charcutaria. Minha casa vivia cheia de amigos. Até que um dia um amigo me disse, Alexandre,
eu amo estar na sua casa, mas acho que você está dando bobeira. O que você me dá de graça, eu pagaria fácil para ter. Bom, ali me despertou uma segunda profissão, a profissão de cozinheiro, que eu exerci por muito e muito tempo, as duas profissões juntas, a profissão de professor e a profissão de cozinheiro. O que acontece é que num dia, um dia que eu posso chamar de um dia negro, um dia eu entrei dentro de sala para conversar com os alunos, numa faculdade lá em Betim. Um dos alunos se enfureceu com o recado dado pela instituição e começou a gritar comigo. Ele começou a me ofender. Eu, para não ter problema nenhum com a instituição e com o meu papel como professor, eu baixei a cabeça e saí. E aquilo efetivamente me apodreceu por dentro. E aquilo foi tomando como um câncer, foi me ocupando a alma e ocupando a minha vida. Eu não consegui transformar aquilo dali em algo bom, em algo que eu pudesse alavancar. Naquele dia eu adoeci psicologicamente e eu comecei a largar a minha vida acadêmica e comecei a me dedicar única e exclusivamente à gastronomia. Durante alguns anos eu me dediquei exclusivamente à gastronomia e não queria mais saber de sala de aula. Eu efetivamente não queria mais saber de coordenação. Até que me deu uma luz. Por que eu não vou usar a minha experiência e formação como professor e coordenador e aplico isso ao ensino do que eu sei? Para isso, então, eu busquei orientação em algo que sempre me orientou na minha vida e na minha história: a Bíblia. E eu abri numa palavra que diz o seguinte: quanto a vós, sede fecundos, multiplicai-vos, provai a terra e dominai-a. Em outra expressão disse: mas vós frutificai e multiplicai-vos, provai abundantemente a terra e multiplicai-vos nela. Não, eu sei o que você está pensando. Eu sei que talvez você esteja pensando que essa palavra é sobre filhos. Se você entende isso apenas como uma ordem para que se tenha filhos, acredite, você está muito enganado. Tudo e absolutamente tudo que você fizer deve multiplicar. Essa semana essa pessoa, eu muito me comprazo dela. Ela me disse: meu projeto não tende a crescer. Se daqui a 30 anos eu estiver como está, eu estou feliz. Eu respondi: eu sinto muito, meu querido. Não posso caminhar com você nessa. Não faço absolutamente nada que não dê filhotes. É verdade, Alexandre. Você não faz absolutamente nada que não multiplique? Ora, se essa é uma ordem do meu pai, eu como filho devo honrar a ordem do meu pai. A ordem é para que eu, como pessoa, como profissional, como voluntário social, como pai, como filho, como professor, multiplique e prospere. Essa é uma ordem que me faz ter o prazer efetivamente de ser professor. Essa semana eu coloquei um post no Facebook que dizia: se você foi meu aluno, deixa seu comentário. Caraca, como eu me emocionei com os comentários. Acho que durante anos eu tenho feito isso e durante anos eu tenho respostas que sempre me emocionam. Os alunos que foram meus alunos e que eu tive em suas formaturas sabem que junto com eles eu choro de felicidade, porque eu amo que esses alunos sejam multiplicados. O que mais me encanta nisso tudo é ver milhares de alunos que escolheram também as suas profissões por minha causa. Ano passado encontrei 2 alunas que foram minhas alunas no Cefet e elas me disseram: professor, escolhemos fazer engenharia depois de uma longa conversa que tivemos contigo, lembra? Puxa, eu me emocionei.
Eu mudei a história de muita, mas muita gente durante esse período. Muitos deles vêm no favor de serem multiplicadores. Bom, o Gourmeria Culinária, ele efetivamente tem o DNA do Alexandre. Sua arte é multiplicar. Sem dúvida nenhuma. Não é mais uma escola de gastronomia. Nós derramamos sobre o Gourmeria e sobre todo o meu conhecimento pedagógico a luta para que os meus alunos sejam não só sucesso, mas sejam multiplicadores naquilo que eles fazem. Multiplicador financeiro, multiplicador econômico, multiplicador da gastronomia, multiplicador como pessoa, multiplicador de conhecimento, multiplicador como pai, como família. Eu então só quero desejar a você, nesse Dia dos Professores, que você cresça e multiplica, porque eu tenho uma palavra forte para te dizer agora. Se você é uma árvore que efetivamente não dá frutos, você merece ser cortada. Feliz Dia dos Professores. Feliz dia.